Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar de algo que eu gosto muito e que não é muito comentado. Eu não sei se o pessoal não curte ou se o pessoal não conhece tanto, que é o cenário sombrio oficial de 3D+T, 3D+T Alpha, que é um cenário chamado Nova Memphis, que está nesse suplemento aqui, que é o Mega City. Para quem não conhece, o Mega City foi o primeiro cenário oficial de 3D+T e ele é um cenário que ele passeia por vários gêneros. Então ele tem uma parte da cidade, né? Mega City é uma cidade, tem uma parte que é mais para super-heróis tradicionais, no esquema Marvel DC, tem outra que funciona mais parecido com as histórias japonesas, dos mangás, dos animes, ou até mesmo dos Super Sentais. Tem uma parte que é muito voltada para espionagem, então ele tem bastante coisa estilo James Bond e tudo mais. E tem uma parte da cidade que é uma parte mais sombria, e por incrível que pareça, é uma parte mais séria, que é o que eu chamo de o mundo das trevas do 3D+T, que é as Crônicas de Nova Memphis, que está aqui no coisa, e depois foi expandido bastante no Mega City Manual do Aventureiro, ou Manual do Jogador, eu não me lembro o nome, que eu estou esperando chegar o meu, inclusive, mas eu tenho o PDF e tudo, que eu já vou falar desse suplemento, que ele é muito legal. Bom, o que é as Crônicas de Nova Memphis? Deixa eu ver aqui se eu tenho aberto. Tem aqui, ó. Então, ela é realmente uma versão para 3D+T, quase que uma adaptação de 3D+T do mundo das trevas da White Wolf, que na época em que o 3D+T Alpha estava no auge, o Storyteller também ainda estava no auge. Na verdade, o Storyteller sempre teve os fãs fiéis, que nunca deixaram o sistema. Eu me incluo num desse. Na verdade, assim, eu deixei o sistema, mas fiquei com o cenário. Eu gosto muito do cenário, ainda acompanho muito. Eu realmente não tenho muita vontade de jogar com o sistema original, mas existem várias adaptações de vampiro, lobisomem e tal para outros sistemas, né? Então não chega a ser um problema, dá para aproveitar todo o lore. Mas, assim, não é uma adaptação, eles não poderiam ter feito isso. Então eles criaram as Crônicas de Nova Memphis, que é muito inspirado no mundo das trevas, e é um cenário sério. Ele não tem aquela pegada mais galhofa do 3D+T, aquela pegada mais videogame, não. E ele tem regras para você jogar com vampiros, lobisomens. No livro aqui, você tem regras específicas para jogar com vampiros, lobisomens e anjos, e regras que complementam aquilo que já estava no manual, e tem um lore muito legal. Então, o que é Nova Memphis? Ela é uma parte da cidade, uma parte grande, quase como se fosse um grande distrito da Mega City, em que é mais sombrio. Então tem essa arquitetura mais gótica, tem esse clima mais sombrio, é um lugar que está sempre nublado, está sempre chovendo, em que criaturas sobrenaturais andam pela noite. Então você tem os vampiros, você tem os Worgens, que seriam os lobisomens, você tem os anjos, você tem os demônios, você tem os espíritos, que são divididos entre os claros e os escuros, no sentido da alma, né? Os claros estão buscando a luz, os escuros estão se escondendo nas vielas e tudo mais. Faz referência a isso, não é nenhuma referência racial, né? Não precisa polemizar isso. E tem os imortais também, que são os imortais muito parecidos com o Highlander. Eles estão atrás do prêmio, ninguém sabe o que é o prêmio, e esse prêmio só vai ser recebido quando tiver apenas um. E realmente, os vampiros aqui é muito interessante, porque são vampiros que, ao mesmo tempo que eles remetem ao mundo das trevas, eles têm várias características mais voltadas para os vampiros mais tradicionais que a gente vê nos filmes clássicos, na literatura gótica do Bram Stoker e tudo mais. Por mais que eles estejam divididos em clãs, espécies e clãs, os poderes são mais
genéricos assim e mais parecidos com os da literatura clássica. Os lobisomens, os Wargens, eles realmente são muito parecidos com os Garou, então eles realmente são os antagonistas do vampiro. Gente, só sabe, não é uma cópia, os caras claramente queriam pegar o mundo das trevas e fazer uma versão para 3D&T. Por questões contratuais, por questões de direitos autorais, eles não podiam simplesmente adaptar como eles faziam na Dragão Brasil. Então eles tiveram que fazer mudanças, sejam de nome, sejam de pontuais, para que não enquadrasse no crime de quebra de direito autoral. Então eles criaram um novo cenário, tentando remeter o máximo possível ao mundo das trevas, tá bom? Isso é super comum, isso acontece na literatura, isso acontece no cinema, isso não é? Qualquer dia eu posso fazer um vídeo sobre obras que surgiram tentando emular outras obras, seja dentro do RPG, como no cinema, nas séries e na literatura. Se tiver interesse, eu posso trazer isso, que é uma coisa que me interessa muito. Então o que acontece? Esses seres estão aí controlando o mundo através de tramas sutis, através de influências. Então os mortais não sabem do que está acontecendo, embora existam mortais que saibam e se organizam na forma de caçadores ou estudiosos do oculto, mas de maneira geral os mortais não fazem ideia. E nos bastidores desse mundo está acontecendo essa verdadeira guerra oculta entre os seres sobrenaturais. E teve dois agravantes nessa história, que o primeiro foi na virada dos anos 2000, que foi chamado de O Milênio. O Milênio foi um momento que era para ter sido o fim do mundo, era realmente para ter acabado o mundo. Então o que aconteceu? Vampiros ancestrais despertaram, sedentos de sangue, inclusive de sangue de outros vampiros, e também as chamadas criaturas quitonianas ou citonianas, não dá para saber qual seria a pronúncia correta, eu chamo de quitonianas, que seriam criaturas interdimensionais, impossíveis de serem compreendidas. Então seria uma versão das criaturas de Lovecraft, né, do Cthulhu, do Nyarlathotep, essas coisas assim. Essas criaturas também começaram a despertar, e era para o mundo ter acabado, mas graças aos Wargens, ou seja, os lobisomens, eles conseguiram impedir que tanto o milênio, vindo com o despertar desses vampiros ancestrais, quanto dessas criaturas quitonianas. Deixa eu ver se é quitoniana, eu posso estar falando errado, né? Quitonianas, isso. Dizimasse tudo. Teve vários eventos, mas que o mundo mortal identificava como guerras, como acidentes, como eventos naturais, que na verdade era o futuro do mundo sendo decidido porque o milênio tinha chego, né? E aconteceu um outro evento pouco depois. Então foi isso, né? Esse milênio ele ceifou várias vidas de criaturas sobrenaturais, mas enfim, os Wargens conseguiram impedir que o mundo acabasse. Mas isso fragilizou um pouco o véu, tanto é que, por exemplo, o véu que separava o mundo espiritual se enfraqueceu. Então os espíritos de Duat, o que é Duat? Duat seria as Shadowlands, né? A terra dos espíritos. Então eles começam a ter mais acesso ao nosso, tanto os espíritos do bem quanto do mal. O véu que separa o céu, a terra e o inferno também ficou enfraquecido. Então o que aconteceu? Depois do milênio, dessa guerra secreta, os anjos voltaram pro paraíso, e a maioria dos demônios teve que ir para as regiões inferiores. Mas como muitos demônios ainda continuaram aqui na Terra, muitos anjos decidiram permanecer aqui. E um segundo evento muito importante, que foi a abertura do portal. Teve uma luta entre dois imortais muito poderosos, e quando um desses imortais, um imortal assim, muito antigo, muito ancestral, quando ele foi morto por esse outro imortal,
a liberação de energia, porque os imortais, quando um mata o outro através da decapitação, ele absorve todos os poderes do imortal que acabou de ser consumido. Só que ele era tão poderoso e está tão perto do prêmio, seja lá o que seja isso, que isso abriu um portal e não dá para fechar esse portal, e esse portal ele liga todos os mundos, todas as realidades, todo o universo. Então esse portal está aberto. Então, volta e meia, criaturas muito bizarras, muito poderosas, ou energias muito alienígenas, muito poderosas, atravessam esse portal. Então esse é o mundo que nós temos hoje. E não se consegue fechar esse portal. Oi, meu amor. Só um segundinho aqui. Então foi isso. Nas noites atuais está nesse pé. Não existem 7 clãs nem nada. Então você tem, por exemplo, os vampiros. Você tem os Martel, que são... Desculpa. Você tem os Strigoi, que se dividem em alguns clãs. Você tem os Edmu. E... você tem... são os dois que você tem. E aí essas espécies, né, os Strigoi e os Edmu, eles se subdividem em alguns clãs. E sim, esses clãs fazem referência ao World of Darkness. Por exemplo, dentre os Edmu, você tem os Glamadur. Que os Glamadur seriam versões do Toreador, né? Você tem os Lestat, que seriam versões dos vampiros da Anne Rice. Então ele faz referência à obra literária da Anne Rice, que é muito interessante. E aí você tem os Dons das Trevas, que seriam equivalentes às disciplinas, mas ele usa essa denominação que vem da Anne Rice. E você tem as tribos Worgen, que é bem interessante, assim, são bem originais até. E o que é legal é que é isso, né? No manual do 3DT, você tem as vantagens únicas, que você paga um ponto e aí você pode ser um vampiro, um lobisomem, um fantasma e tudo mais, só com regras mais voltadas para fantasia. E aqui as regras, todas as regras ali continuam valendo, mas aqui tem outra vantagem única. Então você pode ser aquele vampiro mais tradicional do manual, ou você pode ser esse daqui. Esse daqui tem ponto 0, essas vantagens únicas. É claro, você só pode ter uma vantagem única, por isso que elas são únicas. E você tem regras para anjos também, que é muito interessante. E aí você pode ser de 3 tipos diferentes. Você pode ser um anjo, você pode ser um arcanjo, você pode ser um principado. Né? Os principados são os mais poderosos, mas logicamente você tem bênçãos e fraquezas, assim como nas outras criaturas. E os imortais... é muito simples, você pode pegar as vantagens, né? Imortal, fantasma, você pode pegar a vantagem fantasma, e é muito legal, muito interessante. E como eu falei, é um cenário sério, assim, de aventuras sérias. E aí, eu não tenho aqui para mostrar, no manual do aventureiro de Crônicas de Memphis, de Mega City, você tem vários kits. E você tem um conjunto com mais de 30 kits para as crônicas de Nova Memphis. E aí você tem várias possibilidades. Você pode ser um caçador do sobrenatural, você pode ser um exorcista estilo Constantine. E tem um que eu acho muito legal, que é o Soldado do Inferno, que você... literalmente você pode jogar como se fosse um Spawn ou uma criatura muito parecida com aquilo. E você tem vários outros, assim, você pode jogar como um anjo caído, você pode jogar como um vampiro que caça outros vampiros, que faz referência ao Blade. E é muito interessante porque eu acho que, eu vou falar aqui uma heresia, mas nesses 2 livros, na verdade 3, você vai precisar do manual básico desse, do Mega City, do livro de cenário e mais do outro. Mas em 3 livros você tem um cenário assim sombrio das trevas, que tem todas as opções que você vê no cinema, nas séries, nos quadrinhos, todas assim, e mais algumas, que é uma coisa que você, por exemplo, você tem no Mundo das Trevas da White Wolf, mas para isso você vai precisar ler 30, 40 livros. Então sim, nesse ponto eu acho que é mais efetivo. Então quer
fazer uma aventura mais sombria, com todos esses elementos da White Wolf, sem ter que se engajar com aquelas regras que são complexas, né? Com certeza uma coisa que a White Wolf, assim, ela pecou por muitos anos foi criar um sistema hiper mega narrativo e regras que, por mais que elas permitam isso, elas são super combeiras, elas são super cheias de detalhes. Então, você tem a vontade que é igual a soma de tal coisa com tal. Aí é complexo, assim, né? Não é algo tão narrativo assim. E aqui você pode ter um sistema super simples, utilizando um D6, e que você monta o seu personagem em 15 minutos. Você pode ter aventuras muito parecidas com essa. E eu acho interessante que quando você pensa em 3D&T Alpha, ou 3D&T de maneira geral, você pensa mais nessa pegada videogame, mais nessa pegada anime, mangá. E tem esse braço aí que ficou um pouco esquecido. E eu recomendo demais. Os livros de Mega City, você acha para comprar na faixa dos 25, 23 reais. E é muito legal, muito bacana. Assim, eu acho que tem muito preconceito, né, em relação ao 3D&T, que impede de conhecer esses outros braços, né? Por exemplo, o cenário oficial de ópera espacial deles é muito legal. Tem vários suplementos, né, do sabre, do sabre lá, né? Eu esqueci o nome. Mas eu ainda vou fazer um vídeo, né? Eu não peguei aqui os livros. E é isso. Então, assim que chegar o meu Mega City, o manual do aventureiro com os kits, eu vou separar alguns kits para falar o quão genial eu achei que foi montado assim. Um kit de 2 páginas, você monta campanhas inteiras assim dentro da sua franquia favorita, sem necessariamente estar gastando o seu tempo, né, como se não fosse válido, mas sem precisar estar construindo um mundo que já existe. Você pode construir o seu próprio mundo. Inclusive você pode deslocar isso de Nova Memphis, né, porque aqui o que menos importa é o local. Tanto é que ele não faz descrições dos locais de Nova Memphis, né? Ele faz descrições das criaturas e das relações entre elas. Você pode pegar isso e lançar para Nova York, para Rio de Janeiro, para Rio Claro. Muito interessante. A gente se vê.